se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Homem Sem Rosto. No coração da cidade antiga, onde as ruas de paralelepípedos contavam histórias de séculos passados, algo sinistro começou a rondar. Era uma figura que emergia das sombras, um vulto que ninguém conseguia descrever com clareza. Os primeiros relatos vieram dos moradores mais velhos, aqueles que ainda insistiam em manter suas lojas abertas até tarde. Eles diziam ter visto algo impossível, um homem sem rosto. As janelas do centro histórico eram como olhos cansados, testemunhas de algo que não deveria existir. A cada esquina mal iluminada, o vulto parecia observar, esperando sua vez de agir. Ninguém sabia ao certo quando ele começara a aparecer, mas os boatos já ecoavam pelas praças desertas. As crianças, antes brincalhonas, agora se recusavam a sair de casa após o anoitecer. A polícia foi chamada várias vezes, mas sempre retornava de mãos vazias. Não havia provas, apenas relatos fragmentados e vislumbres fugazes. Alguns policiais começaram a questionar o próprio juízo, enquanto outros evitavam falar sobre o assunto. O medo crescia como uma névoa espessa, envolvendo tudo e todos. Os comerciantes do centro histórico começaram a fechar mais cedo, com medo de serem os próximos alvos da criatura. As lanternas nas ruas tremeluziam, como se a própria luz temesse enfrentar o que espreitava nas trevas. A cidade estava mudando, e não para melhor. Uma jovem chamada Clara foi uma das poucas que decidiu investigar. Ela era curiosa demais para ignorar os sussurros que enchiam o ar. Armada apenas com uma lanterna e sua coragem, ela saiu à noite, disposta a descobrir a verdade. O que ela encontraria iria mudar sua vida para sempre. Clara caminhou pelas ruas desertas, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. Cada passo ecoava como um tambor distante, anunciando sua presença. Ela não sabia se era seguida ou observada, mas algo lhe dizia que não estava sozinha. A sensação era sufocante. Quando chegou à praça central, ela finalmente o viu. Ou melhor, sentiu sua presença. Uma figura alta e encurvada, envolta em uma capa esfarrapada, estava parada sob o lampião morto. Não havia rosto, apenas um vazio aterrorizante onde deveria haver olhos, nariz e boca. Clara tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ela correu de volta para casa, trancando todas as portas e janelas. Porém, o vazio que viu naquela praça permaneceu em sua mente, um lembrete constante de que o homem sem rosto estava lá fora, esperando pacientemente sua próxima vítima. A notícia da aparição de Clara se espalhou rapidamente pela cidade. Alguns acreditavam nela, outros a consideravam louca, mas todos concordavam em uma coisa: algo terrível estava acontecendo. A figura sem rosto tornou-se uma lenda urbana, alimentada pelos medos coletivos dos moradores. Os jornais locais começaram a publicar reportagens sobre os avistamentos, mas nada parecia explicar a origem da criatura. Algumas teorias falavam de um antigo ritual realizado no centro histórico, enquanto outras sugeriam que o homem sem rosto era o espírito de alguém que havia sido injustiçado. A paranoia tomou conta da cidade. As pessoas começaram a evitar até mesmo sair durante o dia, com medo de cruzar com o vulto que parecia estar em todos os lugares. Os turistas, outrora frequentes, desapareceram completamente, deixando as ruas ainda mais vazias. Um grupo de jovens decidiu organizar uma expedição noturna para capturar o homem sem rosto. Eles armaram câmeras e gravadores, determinados a provar que aquilo era real. No entanto, nenhum deles voltou para contar o que haviam encontrado. Os pais desses jovens ficaram arrasados, mas também enfurecidos. Eles exigiram que as autoridades tomassem medidas mais drásticas, mas o prefeito apenas balançou a cabeça, incapaz de oferecer uma solução. A cidade estava à mercê de algo que não podia ser compreendido. Certa noite, um padre idoso resolveu enfrentar a criatura. Ele carregava uma Bíblia e uma cruz, convencido de que poderia banir o mal que assolava a cidade. Sua fé era inabalável, mas sua coragem seria testada como nunca antes. Ele caminhou até o ponto exato onde Clara havia visto o vulto pela primeira vez. Quando o homem sem rosto apareceu, o padre começou a rezar, sua voz ecoando pelas ruas desertas. Por um momento,
Pareceu que ele havia triunfado, mas então o vazio simplesmente engoliu o padre inteiro. Ninguém mais ousou enfrentar a criatura. O homem sem rosto havia provado que era mais forte do que qualquer força humana. A cidade mergulhou em um silêncio opressor, como se estivesse prendendo a respiração, esperando pelo próximo movimento da criatura. Enquanto isso, Clara continuava obcecada pela figura que vira na praça. Ela passava horas pesquisando lendas locais, tentando encontrar alguma pista que pudesse explicar sua existência. Foi então que ela encontrou algo perturbador, uma fotografia antiga de um homem sem rosto, datada de mais de 100 anos atrás. A imagem era quase idêntica à descrição que ela fizera. Segundo a legenda, o homem havia sido acusado injustamente de um crime que não cometeu e foi executado na praça central. Seu corpo foi jogado no rio, mas sua alma jamais encontrou paz. Determinada a resolver o mistério, Clara decidiu visitar o local onde o homem havia sido executado. Ela levou consigo algumas flores e uma carta que escrevera, pedindo perdão em nome da cidade. Talvez, pensou ela, isso pudesse aplacar a ira do espírito. Ao chegar à praça, ela sentiu uma presença familiar. O ar estava mais frio, e o silêncio era absoluto. Ela colocou as flores no chão e começou a ler a carta em voz alta. No início, nada aconteceu, mas então ela ouviu um som estranho, como um sussurro distante. De repente, o homem sem rosto apareceu diante dela. Desta vez, no entanto, ele parecia diferente. Havia algo humano em sua postura, algo que sugeria dor e tristeza. Clara continuou lendo a carta, suas mãos tremendo, mas sua voz firme. Quando ela terminou, o vulto inclinou a cabeça, como se estivesse agradecendo. Em seguida, ele começou a desaparecer, dissolvendo-se na escuridão como fumaça. Clara caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. Ela sabia que havia feito algo importante, algo que talvez tivesse libertado a alma atormentada do homem. No entanto, algo no fundo de sua mente lhe dizia que aquilo não era o fim. O homem sem rosto havia partido, mas o vazio que ele deixará para trás permanecia. Nos dias seguintes, a cidade parecia mais tranquila. As pessoas começaram a sair novamente, embora ainda mantivessem um olhar cauteloso para as sombras. Clara se tornou uma espécie de heroína local, mas ela sabia que seu papel na história ainda não havia terminado. Durante uma noite particularmente escura, ela teve um sonho perturbador. Viu o homem sem rosto novamente, mas desta vez ele estava cercado por outras figuras sem rosto. Eles caminhavam pelas ruas da cidade, seus passos silenciosos ecoando como trovões distantes. Quando Clara acordou, percebeu que o sonho havia sido mais do que apenas um pesadelo. Era um aviso. Ela correu para a praça central, onde encontrou marcas estranhas no chão, como se algo tivesse sido invocado ali. Aos poucos, os moradores começaram a notar pequenas mudanças na cidade. Portas que não podiam ser trancadas, sombras que se moviam sozinhas, murmúrios que vinham de lugar nenhum. Era como se o homem sem rosto tivesse aberto uma porta para algo muito maior. Clara sabia que precisava agir rapidamente. Ela reuniu um grupo de pessoas dispostas a ajudá-la, cada uma delas carregando sua própria história de encontros com o sobrenatural. Juntos, eles começaram a pesquisar maneiras de selar a porta antes que fosse tarde demais. Mas o tempo estava se esgotando. Durante uma noite de tempestade, eles viram as figuras sem rosto novamente. Dessa vez, elas estavam mais próximas, mais reais. Clara percebeu que o homem sem rosto não era apenas uma entidade solitária, ele era o mensageiro de algo muito pior. Com coragem renovada, o grupo decidiu enfrentar o mal diretamente. Eles sabiam que suas chances de sucesso eram mínimas, mas também sabiam que não havia outra escolha. A cidade dependia deles. Na última noite antes do confronto final, Clara teve outro sonho. Desta vez, ela viu o homem sem rosto como um ser humano completo, com olhos tristes e lábios que se moviam sem emitir som. Ele parecia querer dizer algo, mas ela não conseguia entender. Quando acordou, ela soube o que precisava fazer. O grupo se reuniu na praça central, cada membro carregando um objeto simbólico, uma vela, uma cruz, um amuleto. Eles formaram um círculo e começaram a recitar palavras antigas, aprendidas em livros esquecidos.
As figuras sem rosto começaram a surgir das sombras, suas presenças mais tangíveis do que nunca. O ar estava carregado de energia, e o solo tremia sob seus pés. Parecia que o mundo inteiro estava prestes a desabar. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O homem sem rosto apareceu no centro do círculo, sua forma tremeluzindo como uma chama. Ele olhou para Clara, e ela viu algo que nunca imaginara ver: gratidão. Com um último suspiro, o vulto desapareceu, levando consigo as outras figuras sem rosto. A cidade ficou em silêncio, como se despertasse de um longo pesadelo. Clara e seus amigos caíram no chão, exaustos, mas vivos. Embora o perigo parecesse ter passado, Clara sabia que o homem sem rosto havia deixado uma marca indelével na cidade. Ele era uma lembrança de que o mal sempre encontraria uma maneira de ressurgir, e que cabia aos vivos permanecerem vigilantes. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode